Nós entramos no ano da edificação 2024. Diga, 2024 é o ano da edificação. Uma edificação, ela começa pela base, começa pelos pilares. Então, ela vai sendo levantada. Mas quando nós falamos de edificação, a primeira coisa que precisa vir à nossa mente, eu quero declarar aqui sobre a sua vida, para você ter um entendimento. Quando falamos de edificação, normalmente vem na nossa cabeça algo relacionado à construção. Só que a maior edificação é a que Deus está nos direcionando, edificação das pessoas, das almas, das vidas. Essa é a maior edificação que existe na face da terra. E nós vamos, debaixo dessa palavra profética dessa noite, nos últimos minutos de 2023, nós vamos aqui refletir, compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Enquanto você abre a sua Bíblia em Neemias, no capítulo 1, eu quero aqui já fazer a introdução, para você ir entendendo. Fique bem sincronizado, que o Espírito Santo traga clareza, tanto da parte individual quanto da parte coletiva, porque você faz parte de uma família, você faz parte de um povo. E se você está conectado, está ligado a esse povo, essa palavra profética vem sobre a sua vida. De uma forma coletiva e individual também. No livro de Neemias, nós vemos a história de Neemias. Mas não somente a história dele, a história do povo de Israel, povo judeu, que passou por uma situação, e esse momento aqui é justamente quando Israel, Jerusalém estava exilada, tinha sido devastada. Não sei se você conhece a história, mas é importante você entender. Tinham atacado Jerusalém, tinham devastado tudo. Naquela época, as cidades tinham seus muros, tinha o templo, tinha o altar, e tudo estava no chão. E aí Deus levantou Esdras, anos antes desse momento aqui. Então Esdras, juntamente com o povo, reedificou o altar e o templo. Que altar e templo tinham, e como tem até hoje, sua fundamental importância para o povo judeu. Hoje nós somos o altar e o templo, mas naquela época a figura do altar e o templo eram as figuras representativas da presença de Deus. Mas restauraram o altar e o templo, só que a cidade ainda estava devastada, porque não tinha muro, e muro fala sobre segurança, fala sobre delimitação de fronteira, fala sobre vida, saúde, fala sobre várias coisas. Hoje a gente não tem essa ideia, mas naquela época era bem assim, porque eles viviam numa época de ataques de povos contra povos, de tomadas de território, e os muros eram de fundamental importância. E não havia muro em Jerusalém, porque havia sido tudo destruído. Então é dentro desse contexto que nós vemos Neemias. Neemias, ele morava no palácio de Suzã. Ele era copeiro do rei Artaxerxes I, rei da Pérsia. Isso é história, gente. Isso aconteceu mesmo. Se você pesquisar na história, você vai ver. Neemias era copeiro do rei da Pérsia, que tinha então tomado toda aquela região. Judá era uma província, só que estava tudo devastado. E então acontece algo que nós vamos ler aqui. E a partir desse momento começa um grande projeto que nós vamos entender, porque paralelamente a isso nós vamos trazendo esses princípios para as nossas vidas e também a palavra profética que Deus tem para nós. Então, vamos ler Neemias capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim: no mês de Quisleu, palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá
com alguns outros homens. Eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento. Vai visualizando a situação. Imagine Jerusalém devastada, e sobraram algumas pessoas lá, estavam em grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando. Preste atenção nisso. Orando ao Deus dos céus. Então eu disse, agora vem a oração de Neemias. Preste atenção na profundidade, tente se conectar com o coração de Neemias, porque é importante para a gente compreender isso. Olha só o que ele fala a partir do versículo, na continuidade do versículo 5 ali. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Preste atenção às próximas palavras de Neemias. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. E foi o que aconteceu. Mas, se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, preste atenção, eu era o copeiro do rei. Amém? Aqui então começa o grande projeto de edificação. Aqui começa o maior projeto da vida de Neemias. Neemias, ele estava numa situação confortável. Ele era a pessoa que provava o que o rei iria comer. Ele era a pessoa que tinha grande responsabilidade. Ele tinha conforto. Ele morava no palácio. Era um oficial muito graduado. Ele era assistente direto do rei. Ele vivia uma vida boa, super confortável, muito cômoda, bem tranquila, comia do melhor, porque antes do rei comer, ele experimentava. Por quê? Para ver se estava bom, para ver se não tinha veneno, para ver se alguém não tinha envenenado a comida. Então ele provava primeiro e depois dava para o rei. A responsabilidade era dele. Imagina, se alguém colocasse veneno, ele ia primeiro. Isso é para proteger o rei. Então, olha a responsabilidade do homem. E ele estava lá, vivendo a vida dele, bem tranquilo. Com certeza, Neemias era um homem de muita responsabilidade, era um homem de caráter, porque para ter uma posição daquela não era qualquer pessoa. Era um homem exemplar. Mas aconteceu uma situação não planejada, de uma hora para outra. Vai prestando atenção nos detalhes. Num dia imprevisível, numa hora que não se pensava, acontece algo
que alterou a rota da vida não só de Neemias, mas de todo o povo judeu. Olha como que um momento simples, um momento despretensioso pode alterar a rota da vida de milhares de pessoas. E aí, Neemias começa a orar. Neemias começa a se importar. O irmão dele tinha chegado e ele perguntou para seu irmão: como é que está o povo? Como é que está a situação? A primeira coisa para a realização de um grande projeto. Qual é o projeto que você está planejando? Primeira coisa para a realização do melhor projeto da sua vida, do maior projeto da sua vida, pega com Neemias. Primeira coisa é se importar. Grave isso no seu coração. Diga: eu preciso ficar atento à oportunidade e expressar que eu me importo. Seu irmão chega e dá o relato de como estava a situação, como você viu, e ele fica constrangido. E eu fico aqui pensando, gente, ele ficou tão mal. Eu tentei, assim, durante anos, me aproximar do coração de Neemias. Porque está lá a situação acontecendo lá em Jerusalém. Uma situação que não era culpa dele. Você vê que ele vai orar, ele vai se consagrar a Deus, ele vai fazer orações, jejuns. Ele vai buscar a Deus durante dias, durante meses. Meses ele está lá orando, jejuando, constrangido. Meses, gente, meses. Porque isso acontece ali no mês de Quisleu, como nós vimos no versículo 1, que é cerca de novembro e dezembro, como nós estamos agora. E aí algo acontece depois, lá no capítulo 2, e já no mês de Nissan, que é lá por volta de março, abril. Quantos meses tem? Entre 3, 4, 5 meses. Faz a conta aí. Se for entre novembro e abril, dá quanto? 5 meses. Então podia ter entre 2 e 5 meses, 3 e 5 meses. Durante todo esse tempo, Neemias está lá pranteando, chorando, jejuando. E aí você vê ali no capítulo 2, eu vou aqui contar a história já, né? Se quiser ir colocando, coloca ali o versículo, no capítulo 12, versículo 3, quando o rei vai e pergunta para ele o que estava acontecendo, e ele fala que como é que não estaria triste, porque a cidade onde foram sepultados seus pais estava em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo. Você vê quanto tempo Neemias estava naquela situação. Ele se importava. Ele fez uma pergunta. Você percebeu que a pergunta que ele fez para o seu irmão Hanani mudou toda a história? Ele fez uma pergunta porque se importava com a situação das outras pessoas. Um coração que se importa é o gatilho para grandes projetos de Deus. Grava isso na sua mente. E aí, então, acontece mais uma coisa. Além dele abrir o coração para perceber essas necessidades que não eram conhecidas, ao saber da situação que estava acontecendo, e ter se lançado em oração, intercessão, você percebe ali que ele intercede. Gente, ele está lá no palácio, está tranquilo, está suave. E ele faz uma oração, você percebe que ele se coloca juntamente com o povo? Isso se chama intercessão, gente, quando você se coloca na brecha. Quando você fala, nós pecamos, eu confesso os nossos pecados. É mais um detalhe de algo precioso, que é difícil das pessoas terem, se colocar no lugar das outras. Tentar sentir o que o outro sente. Porque normalmente as pessoas
vivem na sua zona de conforto. Vivem dentro da sua comodidade. Normalmente as pessoas pensam assim, eu já tenho coisa demais para me incomodar, eu tenho problemas demais para resolver. Responsabilidades grandes. Mas pode ter certeza do que eu estou falando. Quando a gente aprende isso da palavra e começa a se abrir e aprender, por exemplo, com Neemias, nós vamos descobrindo chaves para encontrar os grandes projetos que Deus tem para a nossa vida. Primeira coisa é se importar. A segunda coisa é se desprender. Porque quando o rei pergunta para ele, coloca lá o versículo 2. Melhor, no capítulo 2, o versículo 4. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Você percebe que Neemias estava ali diante do rei. Tenta entender a situação. Esses detalhes fazem diferença, gente. O rei pergunta, o que você quer que eu faça? Ele poderia dar uma resposta de supetão. Mas você percebe que ele está ali, o rei está na frente dele, pergunta, o que você quer? E ele, naqueles segundos, talvez milésimo de segundo, ele ora a Deus. Olha a inclinação do coração dele e olha a conexão com Deus. Ele ora a Deus porque ele não quer falar algo que vem apenas do coração dele. Ele quer estar conectado com o Senhor, continuar conectado ali. Então, ele fala, me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Pensa agora, se você estivesse no lugar de Neemias, ali, diante do rei, você tem uma responsabilidade gigante, até de proteção ao rei, e você, então, fala que você quer sair dali daquela função para ir lá, fazer uma coisa, se envolver, sair do conforto, sair da situação de comodidade, e ir lá para colocar a mão na massa e reconstruir os muros de Jerusalém. Acontece que nós aprendemos com Neemias aqui o seguinte, no maior projeto das nossas vidas, nós precisamos ter um coração que se importa e um coração que se desprende. Sair da nossa zona de conforto. Sair da nossa estrutura, do comodismo e se dispor a correr riscos. Quem não está disposto a correr risco não experimenta grandes projetos. Quem não está disposto a experimentar o novo vai ficar no velho. E essa é a palavra que Deus tem para mim e para você. Quem não está disposto a entrar em novas situações, partindo de um coração que se importa, partindo de um coração que está conectado com Deus, porque ora a Deus, e quem não está disposto também a se desprender da sua estrutura atual, daquilo que te traz conforto e comodidade, não experimenta o melhor de Deus, porque está dessa forma confiando mais naquilo que é visível e não naquilo que é invisível. Mas Neemias se desprendeu. Ele poderia, eu estava pensando, eu estava orando e pensando, o Neemias poderia falar assim, rei, já que o Senhor falou que eu posso pedir tudo, o que você pensa em algumas alternativas? Vai lá, pensa comigo. Ô rei, digita lá a senha lá para mim, por favor, senão vai apitar. Isso. Ô rei, manda alguém. Rei, manda uma equipe para reconstruir, rei. Sim ou não? Não é verdade? O senhor tem todo o equipamento, tem toda a estrutura. Rei, por favor, manda um pessoal de primeira para ir lá reconstruir. Ele foi. Ele se desprendeu. Isso fala muito ao nosso coração. Esse é o segundo ponto. Então, repita assim comigo. Para o maior projeto da minha vida, eu preciso aprender a ter um coração que se importa
que se desprende e que se envolve. Sabe por quê? Porque ele foi. Mas interessante é que assim que o rei concorda, pergunta para ele quanto tempo, ele coloca ali um tempo que ele precisaria. O rei concorda, ele estava falando com o rei e com a rainha juntos. Se você ler ali o capítulo 2, você vai ver. E aí, então, ele acorda um tempo e quando o rei aceita, ele já tinha tudo planejado. Porque ele passou meses orando, preocupado, planejando. Só que o seguinte, ele não forçou a barra. É outro detalhe, ele não forçou a porta. Ele esperou, diga, o tempo de Deus. Ele esperou a oportunidade que Deus traria para ele. E muitas vezes as pessoas queimam etapas. Muitas vezes as pessoas até têm grandes projetos que Deus tem, mas nesses projetos, seja ele familiar, seja ele profissional, seja ele ministerial, financeiro, muitas vezes as pessoas queimam etapas, forçam a porta, se precipitam, agem com imprudência. Às vezes estão até fazendo a coisa certa, mas da forma errada. Às vezes estão até fazendo a coisa certa, mas no tempo errado. E também se corre o risco de estar pensando que está fazendo a coisa certa e não é a coisa certa a fazer. Então eu vejo na vida de Neemias a prudência. Eu vejo a oração. Eu vejo ele esperando o time. E quando o time chega, ele aproveita a oportunidade, só que já tinha tudo planejado. A gente vê a mesma coisa na vida de José, já percebeu? José é a mesma coisa. Quando apareceu a oportunidade, ele foi lá e aproveitou. Eu quero dizer para você que em 2024, grava o que eu vou te falar, 2024 vai ser um ano em que Deus vai criar oportunidades de gatilho para grande projeto que Ele tem na sua vida. Quem recebe, diga receba. Eu tenho certeza absoluta, 200% de certeza. Neemias vai lá e fala, eu vou. Só que, rei, manda cartas pro pessoal no meio do caminho, abrir caminho. E outra coisa, libera a madeira aí. Libera a madeira, dá condições. Pode ser. O rei, beleza. O rei libera. Então ele já tinha tudo planejado. Já estava na cabeça dele. Ele vinha orando, vinha pensando sobre o assunto. Então, esses detalhes precisam estar no nosso radar. Oração, um coração que se importa, um coração que está disposto a se desprender e também a se envolver, colocar a mão na massa. Bom, ele se envolveu totalmente e ele foi enfrentar as oposições e os perigos que tinham na jornada, porque tinha. E aconteceu, só que Neemias cria nas promessas das Escrituras. Olha o que está escrito ali no versículo 9 do capítulo 1. Deixa eu ver aqui, capítulo... Nessa oração em que ele faz aí que nós acabamos de ver, no 1:9, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Ele estava declarando a palavra e falando, Senhor, eu creio na tua palavra. Eu sei que vai acontecer e eu sei que o Senhor vai agir. Quer ver outra? Vai ali para o capítulo 2, no versículo 20. Ele está ali, depois que ele já foi enviado, ele levou pessoas com ele lá para observar como é que estavam os muros, lá no finalzinho do capítulo 2. Ele ainda não diz o que ia fazer, e aí, logo depois que ele revela o que ele ia fazer, ali no versículo 18 em diante, ele lá no 20, depois que ouviu zombaria dele, pessoas falando que não iam conseguir, ele assim declara, eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Repita comigo, por favor. O Deus dos céus fará que nós sejamos bem-sucedidos. Amém? Então, nós continuamos crendo como Neemias crê. E ele ainda diz, nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Isso é fé. E eu quero declarar na sua vida que projetos abençoados por Deus pode ter inimigo, pode ter oposição, vai ter. Se não tiver, tem alguma coisa errada, tá?
Então sempre vai ter oposição, vai ter inimigo, vai ter gente falando mal, vai ter gente tramando alguma coisa, vai ter gente falando alguma coisa, vai ter o inimigo usando pessoas para tribular, para tirar a paz. É assim mesmo, gente. Grandes projetos que vêm do coração de Deus, que abençoam o coração de Deus, que abençoam o povo de Deus, eles têm oposição. Então nós já temos que já ir em direção aos projetos, grandes projetos de Deus, nessa certeza. Mas na certeza também que o Deus do céu fará prosperar. Na certeza de que Deus irá abrir os caminhos. E com certeza abre, porque quando nós temos o coração ligado ao dele, ninguém pode impedir. Agora, eles começam então a construir, e eles então enfrentam oposições, armadilhas inimigas, tramaram para ir lá matarem eles. E chega num certo momento, Deus revela, e aí tem um outro momento em que chamaram ele para conversar. Eu queria bater um papo contigo. Aí lá no capítulo 6, no versículo 3, ali no meio do versículo, tem uma parte, uma frase que essa é a palavra desse ano. Preste atenção. Em meio a oposições, em meio a obstáculos, essa é a palavra rema para esse ano, para essa família espiritual, que diz assim: por isso enviei-lhes mensageiros com a seguinte resposta. Essa é a nossa resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Repita, por favor. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Grava essa palavra, porque é essa palavra que vai te guiar esse ano. E durante o passar do ano você vai entender melhor. Neemias não desviou o foco. Ele continuou reto. Não se distraiu. Ele não cedeu à proposta, mas ele foi em frente. Ele estava focado no grande projeto. E essa palavra grande projeto é o projeto que Deus quer fazer através da sua vida. Talvez você ainda não tenha clareza de como vai acontecer, mas Deus vai trazer clareza. Você precisa, primeiro, ter um coração que se importa. Segundo, um coração que se desprende. Terceiro, um coração que se envolve. Porque é dessa forma que nós temos experiências sobrenaturais. É dessa forma que nós experimentamos do poder de Deus. E hoje aqui eu não vou entrar nos detalhes, porque o foco aqui é apontar para esse ano da edificação. É um ano de formar bases para um novo tempo. É um ano de novos pilares. É um ano de foco, é um ano de olhar para frente e aprender a se desvencilhar de tudo que atrapalha do pecado que te rodeia. E olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Como diz em Hebreus, capítulo 12. Receba essa palavra. Agora, o total envolvimento e o foco de Neemias nesse grande projeto não permitia abrir chance para empecilhos, para atrapalhos. E esse ano 2024, se você tomar essa decisão de imprimir intensidade na presença de Deus, nos planos de Deus, em estar perto de Jesus, em ouvi-lo falar, em estar em comunhão com Ele, pode ter certeza que daqui a 365 dias você vai estar aqui cantando, declarando muitas graças a Deus por tantas bênçãos que Ele estará derramando e vai derramar na sua vida em 2024. Vai ser um ano de desafio, sim. Eu creio que em 2024 vão acontecer coisas muito estranhas. Eu estou com essa sensação, estou com essa impressão. Eu creio até que é uma impressão profética. Coisas diferentes, coisas estranhas vão acontecer nesse ano 2024 no mundo. E o Senhor está me falando, foca. Foca, faz aquilo que está no teu alcance, cumpre a tua missão, pisa no acelerador, porque eu tenho um grande projeto. E esse projeto tem a ver com o teu coração.
Esse projeto tem a ver com o coração de milhares de pessoas que moram nessa cidade. Essa edificação tem a ver com salvação de almas. E você sabe que esse projeto aqui de Neemias, ele, apesar de ele ser conhecido pelo edificador dos muros, mas o maior projeto estava por trás disso. Por quê? Porque através desse grande projeto da edificação dos muros de Jerusalém, Neemias alterou a história de todo um povo. Um povo sem muros era um povo sem identidade. Um povo que morasse num lugar sem muros era um povo que estava frágil. Um povo que morasse num lugar que não tivesse muros andaria em insegurança. E esse grande projeto transformou vidas. Esse grande projeto abençoou famílias, restaurou a dignidade das famílias do povo judeu. Esse grande projeto trouxe segurança, trouxe alívio para os corações. Como é que uma mãe, um pai... Eu não sei se você... Tem alguém que é do Rio de Janeiro? Tem alguém que é do Rio de Janeiro? Levanta a mão. Tem mais alguém? Mais ninguém? Tem lá atrás uma pessoa lá que eu não estou chegando, que desse a distância de chegar. Ah, é a Fabiana. A gente sabe. Meu pai está aí também. Lá no Rio de Janeiro, a gente aqui é muito privilegiado. A gente anda na rua, eu posso deixar meu filho ir andar sozinho, de bicicleta. O pessoal sai de celular, você olha o celular, você pega o celular e fica olhando na rua. Vai fazer isso lá para você ver o que vai acontecer. Lá você não tem tranquilidade para deixar um filho na rua. Porque estão raptando criança à torto direito. Não existe segurança. É terra de ninguém hoje. Está uma desgraça. E eu fico imaginando Jerusalém dessa forma. Como é que os pais iam deixar as crianças brincando na rua? Não dava para deixar, porque cidade sem muros. Qualquer hora poderia vir um povo inimigo atacar. E essa obra de restauração dos muros, de edificação dos muros, trouxe alívio, trouxe segurança, trouxe paz para os corações, trouxe unidade para o povo. Eles puderam, então, se reunir para adorar o seu Deus. Para adorar a Deus. Ir tranquilo para o templo. Expressar a sua adoração para Deus. Então, é um significado, na verdade, é uma rede de significados que esse grande projeto atenderia. E o Senhor tem grandes projetos para os seus filhos. E eu quero lembrar que alguém aqui já ouviu falar em Johann Sebastian Bach? Talvez o sobrenome você vai lembrar. Ele foi um grande músico. Sebastian Bach compôs com instrumento de corda, piano, compôs para músicos, vocal. Ele foi um homem muito rejeitado na sua época, mas tinha uma habilidade fenomenal. Com certeza você já ouviu falar em Mozart, em Chopin. Todos esses homens foram inspirados pelo Sebastian Bach, que na área da música era chamado de mestre dos mestres. Depois que ele morreu, levaram mais de 40 anos tentando ajuntar e colocar em prática as composições que ele tinha feito durante a sua vida. Levaram mais de 40 anos para tentar ajeitar tudo, que ele tinha tanta composição. Ele era um homem de Deus. A grande maioria das suas composições eram composições de adoração a Deus. Você sabia disso? Ele influenciou gerações e gerações. Eu fico imaginando quantas milhares e milhões de pessoas foram abençoados, se tiveram conexão com Deus, foram abençoados de alguma forma pelas composições de Bach. Você já ouviu falar em Graham Bell? Lembra da escola? Quem é que lembra da escola? O que o Graham Bell inventou? Telefone. Sabe como é que começou essa história? Essa história começou com Graham Bell se importando com os surdos. O pai dele trabalhava com fisiologia de linguagem. Então Graham Bell pegou isso do pai dele. E ele então começou a trabalhar em cima de invenções
E o telefone, para resumir a história, ele surgiu por conta desse desejo de fazer com que as pessoas pudessem ouvir, pudesse haver uma comunicação a mais. A primeira vez que conseguiram ouvir uma voz através de ondas foi através de um outro inventor. Aí o Graham Bell pegou aquela invenção, conseguiu entender, porque ainda não era efetivo isso. Estavam tentando. O Graham Bell pegou uma invenção de um cara e ele foi lá, ajustou milímetros num parafuso. Ele ajustou, ele fez um aperfeiçoamento e aí saiu a voz no aparelho. E ele foi e patenteou em fevereiro de 1876, minutos antes de um outro inventor, que foi 2 horas depois patentear um aparelho parecido. E foi ele quem patenteou. Paf. E você está aí com o celular na mão. Ele mudou a história da humanidade. A sua esposa era surda. E ele conheceu ela quando trabalhava numa instituição para ajudar os surdos. A questão da linguagem e tudo mais. Um coração que se importa. Um coração adorador. Eu fico vendo histórias como essa. Elizabeth Blackwell. Cadê as mulheres aí? Mulheres. Mulheres, vocês, se nascessem na época da Elizabeth, vocês não teriam uma ginecologista mulher para ser atendida. Eu creio que boa parte das mulheres preferem ser atendidas por ginecologista mulher do que por homem. Sim ou não? Só que naquela época, uma amiga da Elizabeth morreu à vista dela. Ela tinha falado: poxa, eu tenho uma doença e eu não consegui ir no médico porque eu não queria ser atendido por um homem. Aquilo acendeu o coração da Elizabeth. E ela então se propôs a ser médica, só que ela passou por um monte de situação. Naquela época não se aceitava mulher nem na faculdade. Pensa os desafios. Essa mulher passou por inúmeros desafios. Mas ela colocou esse projeto, a missão da sua vida, o grande projeto do seu coração. Aqui nós falamos do projeto de Johann Sebastian Bach, falamos do grande projeto de Alexander Graham Bell, falamos de um grande projeto dessa mulher, que então começou uma jornada de décadas. Ela foi enfermeira, ela foi para a guerra para servir como ajudante, como enfermeira, foi para a frente de guerra. E não sei se você já ouviu falar em Cruz Vermelha. Já ouviu falar na Cruz Vermelha? É um órgão internacional. Ela então se envolveu com a Cruz Vermelha na Europa, na época da guerra. Quando ela foi para os Estados Unidos, ela então trouxe a Cruz Vermelha para os Estados Unidos. E ela então ampliou a ação da Cruz Vermelha também, direcionada não somente às pessoas que estavam com problemas de guerra, mas também para as pessoas que passaram por catástrofes naturais. Então a Cruz Vermelha, através dessa mulher que se importava com as pessoas, que se desprendia de si mesma e se envolvia, ela foi lá e ajudou milhões de pessoas. Depois de décadas, o governo dos Estados Unidos então começou a aceitar e começou a apoiar a Cruz Vermelha americana. Essa mulher se tornou médica. Só que foi difícil, por quê? Porque antes de se tornar médica, ela, quando atendia uma criança, ela pegou uma bactéria e ficou cega de um olho. Ela queria ser cirurgiã e ela não conseguiu ser cirurgiã. Mas ela ajudou a irmã dela e a irmã dela se tornou cirurgiã. Ela também se tornou médica depois de uma faculdade, uma graduação. E encontrou dificuldade para poder trabalhar, porque era mulher. E ela continuou. E aí, sabe o que ela fez? As duas fizeram, encontraram dificuldade para trabalhar. Uma vez falava para elas assim, ó, arranja um lugar para você, abre um lugar. Ela foi lá e alugou uma sala de escola bíblica dominical, numa igreja. Ela alugou a sala da igreja e começou, então, e colocou lá anúncio: olha, estou aqui para atender mulheres. Você lembra da missão? Que surgiu de uma situação lá atrás. Esse era o foco dela. E ela, então, ela e a sua irmã atenderam 300 mulheres no primeiro mês e no segundo mês atenderam 3.000. Foi uma doideira.
E aí a história é essa. Provavelmente você, mulher, que vai numa ginecologista mulher, você tem como precursora desse movimento essa Elizabeth, que se importou, que se desprendeu e que se envolveu. Saiu da zona de conforto, sofreu dores, como todo mundo tem um grande projeto. Se você vai olhar a biografia de pessoas que realizaram grandes projetos, que eu estou falando projetos que têm resultado eterno. Não estou falando só de projetos aqui que ficam para essa terra. Estou falando de projetos que tocam vidas. Porque isso é um grande projeto. Grandes projetos realmente são projetos que abençoam as pessoas. E pode ter certeza que se você aprender com Neemias e buscar abençoar as pessoas, levando a presença de Deus, se importando com elas, se desprendendo e se envolvendo, pode ter certeza que o Deus dos céus te fará prosperar. Eu, por um bom tempo, eu fui tendo projetos na vida e eu fui lapidando, eu fui mudando os projetos. Eu passei por algumas fases na minha vida. Num dia que eu alcancei um objetivo que eu tinha, de ter uma empresa, ganhar bem, suprir as necessidades, poder viajar, eu me vi limitado. Porque no meu caso, eu queria investir mais tempo em estar com pessoas, em falar da palavra de Deus, em discipular. Eu falei, não, eu não quero nem saber como vai ser. Eu já tinha alcançado um começo de novo tempo. E eu pensei, olha, o caminho aqui vai ser assim, sensado, eu vou ter que me especializar. E assim fiz, eu até cheguei a me inscrever na Faculdade Federal, na Universidade Federal de Santa Catarina, para fazer o mestrado. E eu falei, peraí, mas eu vou chegar num certo ponto que vai chegar lá na frente, daqui a 7 anos, 5 anos, e eu não vou querer ficar nisso. Por quê? Porque eu vou estar parcial e eu quero ir mais além. Eu tomei uma decisão, uma questão pessoal, de uma missão que eu sabia que eu tinha. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiz um projeto. Lá em 2008, eu fiz um projeto para 2024. Eu estava falando com a minha esposa, 2024 está chegando. Eu vou falar para vocês, eu estou alcançando aquele projeto. Mas, melhor ainda eu quero falar para você. O projeto já tinha sido alcançado antes de 2024. E eu vou dizer para vocês qual é o atalho. É você crescer num coração que se importa com as pessoas. Num coração que se desprende de si mesmo, das coisas que esse mundo te traz. E um coração que está disposto a se envolver. Na reconstrução desses muros, muitas pessoas participaram. Se você olhar o capítulo 3, vamos ver só os versículos para você entender. No versículo 3 do 3 diz assim, ó, a porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Racená. Lá no versículo 6, vai passando comigo, a porta de Gessanã foi consertada por Joiada, filho de Pazéia. Olha os nomes bons aí para botar nos filhos, Aline. No versículo 9, Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos no trecho seguinte. Então, todo o capítulo 3, você vê as pessoas agindo em comunhão, cada um pegando uma parte, cada um numa área, numa porta, num setor, num lugar, todos em unidade, no mesmo foco, na mesma construção. Chegou o momento da oposição, e lá no capítulo 4, vi as pessoas tentando matar, eles descobriram, estavam tentando matar, sabe o que eles fizeram? Uns ficavam trabalhando, os outros ficaram tomando conta. Em outra área, uns carregavam as coisas da obra com a mão e com a outra carregava a espada. Está lá no capítulo 4. Eles então se posicionaram, se envolveram, correram riscos, mas o grande projeto foi concluído em 52 dias. Depois, Neemias governou lá pela Judéia durante 12 anos. Depois voltou para a Pérsia. 2 anos depois ele retorna para Jerusalém. O projeto foi concluído.
Depois ele teve que ajustar várias coisas lá e tem vários detalhes que ficam mais para frente. Mas o foco aqui é o seguinte: nós vamos pegar esses princípios. Você vai orar nessa direção. Eu tenho certeza, gente, que 2024, se você pegar essa palavra, se você trouxer isso para o teu coração, ficar atento às oportunidades, que em nome de Jesus venha uma capacitação de discernimento das oportunidades que vão aparecer. Eu fico pensando se Neemias não perguntasse para o seu irmão naquele momento. Um momento, uma oportunidade, que em nome de Jesus, coloca a mão na tua cabeça aí, faz assim, ó, e declara: em nome de Jesus, eu declaro capacitação do Espírito Santo para discernir o tempo da oportunidade, para compreender o tempo de Deus e fazer a coisa certa, no tempo certo e do jeito certo. Amém? E assim será em nome de Jesus. Vai recebendo essa palavra. Fique atento às oportunidades. Mas as oportunidades vão proporcionar a você fazer perguntas, como Neemias fez. A pergunta vem de um coração que se importa, porque quem não se importa não pergunta, mas quem se importa pergunta. Então fique atento a essa palavra. Vai chegar um tempo, um momento que você vai se deparar com uma situação e você vai precisar fazer uma pergunta. E às vezes a pergunta é direcionada a quê? A quem sabe você ter que se envolver e se desprender. Você às vezes não quer fazer essa pergunta porque você sabe que se de repente tiver uma resposta de um jeito, você, puxa, eu vou ter que ir para um outro nível. É assim mesmo. Mas não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar, se desprenda, se envolva inteiramente. Não tenha medo, não. Eu passei por algumas etapas que, olha, de me desprender mesmo e de me lançar. Eu tive medo. Não sou super-homem. Só que eu aprendi a lançar confiança em Deus e falar: eu sei que o meu Deus está comigo. Eu sei que eu estou conectado com Ele, então olhando com olhos humanos eu vou tremer na base. Mas eu tenho um grande projeto para executar e eu não posso descer. Amém? E essa palavra que o Senhor tem para as nossas vidas, porque 2024 é o ano da edificação. E eu quero, nesse momento, declarar sobre a sua vida essa unção para esse ano. Liberar em nome de Jesus, declarar céus abertos sobre a sua vida, em todo o grande projeto abençoador. Deus é o maior interessado, Ele supre as necessidades, Ele traz capacitação, Ele dá sabedoria, Ele mostra o tempo, Ele traz condições emocionais, espirituais que você vai precisar. Não tenha medo, ainda que você se veja incapaz, tenha certeza de que o Senhor vai à frente da sua batalha e o Deus do céu te fará prosperar. Continue orando pela sua família. Continue fazendo o seu melhor como pai, como mãe. Não espere o resultado, apenas faça a sua parte daquilo que está no teu alcance. Busque conexão cada vez mais plena com Deus, para que no momento da oportunidade você possa fazer a pergunta certa. Para que você possa entender o tempo, esperar os meses ou o tempo que for. No tempo que Deus trouxer a oportunidade, você vai compreender e vai aproveitar, porque já está tudo planejado. E Ele vai te trazer a sabedoria para dar a resposta certa. Recebe essa palavra. Vai visualizando 2024. E mais ainda, eu te chamo a entrar no grande projeto que nós temos como família, que é um projeto de salvar milhares de pessoas aqui nessa cidade. Quero dizer uma coisa para você também. Esse ano de 2024 é o ano de edificação, e essa edificação vai se levantar. A edificação espiritual, milhares de pessoas vão encontrar esse amor maravilhoso, o amor de Deus. A música pode vir. O amor de Deus
encontrar salvação, porque edificação salva pessoas, transforma vidas, traz alívio e segurança, promove paz aos corações. Eu não sei qual é a porta que você vai ajudar a construir. Eu não sei qual é a área em que você vai agir, mas eu quero dizer para você, se importe, se desprenda e se envolva. Em nome de Jesus. Pode ter certeza. Vai mais à frente. Decida, tome uma decisão de ir mais além, de se entregar. Conectada com Deus, mas na certeza de que você está dentro de um grande projeto. E nós, como família IBG, nós estamos executando um grande projeto e nós não vamos descer. Amém? Você está dentro? Você está dentro? O povo colocou a mão na massa, ofertou, ajudou um ao outro, cometeram erros, mas depois foram consertados e depois continuaram avançando no projeto que Deus tinha. E é isso que Deus tem para as nossas vidas. Guarde essa palavra, está sendo gravada. Ano que vem a gente vai ver ela se concretizando, porque é certo de acontecer. Coisas novas vão acontecer. Como a gente falou, uma postagem, é um ano de desafios, mas é um ano de muitas conquistas. É um ano de dificuldades, mas de muitas vitórias. É um ano em que nós caminharemos juntos em unidade, debaixo da unção do Espírito de Deus, debaixo da bênção de Deus, para edificarmos as nossas vidas nas áreas individuais, ajustarmos algumas coisas. Tem algumas edificações que precisam ser quebradas, porque não vai dar para fazer reforma. Vai ter que quebrar uma estrutura para montar outra. Grave isso. Vão ter edificações na nossa vida que vão ser novas e vamos precisar de coragem para poder entrar em novos territórios. Alguns aqui vão começar novos negócios. Alguns aqui vão casar. E eu escuto em nome de Jesus. Alguns aqui vão se entregar para ir mais a fundo na sua vida ministerial. Outros aqui, Deus vai colocar valores financeiros nas mãos para você se importar, se desprender e se envolver. Grave isso. 2024. Outra coisa, não se assuste com o que vai acontecer ao teu redor. Foca. Não desce. Não desce para as palavras dos outros. Não desce para o que os outros vão falar, não vão entender. Não desce para o medo. Não desce para o medo do futuro. Não desce para as tuas inseguranças. Continue avançando. Grava essa palavra. Que o Espírito Santo traga essa palavra lembrança a você naquele momento em que a insegurança, a dúvida ou o medo baterem na porta. Continue avançando. Você está num grande projeto e você não vai descer. E você verá todos os muros que Deus tem para levantar sendo construídos e edificados, e tudo para a sua honra e glória. Quem concorda, diga amém. E se levante com fé para a gente orar com toda a força agora, em nome de Jesus.